Falar agora de inflação dos alimentos. Dados do IPCA apontam que a alimentação e bebidas foram segmentos aí que acumulam inflação de janeiro a setembro. Vamos entender mais com o Matheus Peçanha, economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Boa tarde. Boa tarde, Simone. Prazer enorme estar aqui falando com você. Prazer é nosso em tê-lo mais uma vez aqui nessa conversa. Agora, o que reflete então essa alta registrada de 9,54% nos nove primeiros meses deste ano, né, apontados aí pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo? Simone, a gente já há um bom tempo, né, tem sofrido muito com produção de alimentos, por problemas principalmente climáticos, né? E isso vem desde a seca de 2020, né? Junto com a pandemia, a gente sofreu uma seca muito forte, né? Que impactou grãos, né? E chegou a impactar carne, porque grão é a ração, né? Aí a gente foi impactado também pelo leite, né? A pecuária estava mais custosa para se produzir, né? De modo geral, carnes e leite, né? Então a gente viu uma inflação de leite também muito forte, né? A gente acabou de mostrar que a gente teve que complementar esse leite via importados, né? Porque a nossa produção estava bem impactada. E essa foi a tônica, né? Durante praticamente 2 anos e meio, né? Mas agora, né, com o clima melhorando, a gente começa a reverter um pouco essa tendência, né? A gente já, de fato, se olhar no acumulado, a gente já está com uma ligeira tendência de queda, justamente por conta da melhora do clima. Mas, se você acumular, né, nos últimos 9, nos últimos 12 meses, ainda mais, né, a gente ainda vai ter essa percepção de alimentos, em geral, né, ainda muito, muito pressionados, seu preço. Então, nesses 12 meses agora, a gente vai continuar havendo essa alta aí nos alimentos e bebidas também, né, Matheus? Sim, exatamente. Toda a indústria, né, alimentícia acaba dependendo muito dos mesmos insumos, né? E o clima impacta muito tudo que tem a ver com essa produção alimentar. E foi isso que a gente viu, né, com um problema climático atrás do outro, e também insumos de um modo geral muito pressionados, né? Seja aqueles insumos diretamente relacionados com a produção, né, defensivos agrícolas, fertilizantes, seja insumos ali da cadeia intermediária, de distribuição, logística, que também impacta, né? Caso do diesel, né, que impacta muito também a distribuição, e, e outros combustíveis, né, que impactam justamente nessa logística do produtor, para o distribuidor, para o consumidor final. O Matheus, você lembrou aí que em setembro o leite longa-vida deu essa trégua, né? Desacelerou. E conforme a plataforma Cesta de Consumo Horus e FGV Ibre, né? O valor então médio da cesta básica de alimentos de setembro reduziu em relação ao mês anterior, né? Agosto, em 4 das 8 capitais analisadas mensalmente, é isso? Isso, Simone. Não só o leite, né? Muitos outros produtos industrializados, né? É uma tendência de os alimentos processados estão também com essa tendência agora de cair o preço, né? Justamente porque muitos insumos agora estão barateando. O diesel é só um desses exemplos, né? Mas ali a gente pode ver queda no óleo de soja, né? No leite, no próprio arroz e no feijão, né? Os alimentos in natura ainda estão pressionados, né? Porque as lavouras temporárias estão sofrendo ainda com essa mudança brusca de tempo, né? Mas, de modo geral, os alimentos processados e o leite, os laticínios, principalmente, estão dando uma trégua, e isso está fazendo cair um pouco o preço da cesta básica. Mas, o Matheus, tem um produto aí com alta no preço, por exemplo, foi a manteiga, né? Quais os reflexos, então, os motivos, aliás, desse reflexo, uma vez que em setembro a gente teve essa deflação aí puxada pelo leite, você falou aí em relação a isso, mas por que a manteiga ainda, esse produto continua ainda com preço elevado? A gente teve a manteiga ainda não deve ter percebido, né, essa redução de custo do leite doméstico, né? A gente teve que complementar muito esses laticínios, né, esses lácteos derivados com importação. Então, ele pode estar sofrendo por causa disso, né? Mas com o leite in natura caindo de preço no mercado interno, a gente deve ver esse repasse para esses derivados, e a manteiga, inclusive, né, daqui a 1, 2 meses, de repente. É uma inflação ainda que tem impacto na vida, né? Impacta a vida do brasileiro aí no poder de compras. A gente observa isso ainda, né, Matheus? Sim, com certeza. Alimentos, sempre que tem uma inflação focada em alimentos, ela é particularmente cruel, né, para o tecido social, porque impacta
ainda mais quem tem menos renda, né, que depende mais da sua renda para comprar alimento, né, gasta mais da sua renda em alimento. Então, sempre que a gente tem uma inflação impactada em alimento, ela é uma das mais difíceis de combater e é uma da que tem mais impacto social, né? Por isso a gente viu uma deterioração tão grande nos últimos tempos, nos últimos 2 anos praticamente, do nosso amparo social, né? Cada vez mais pessoas precisando de mais ajuda, auxílio, justamente porque a inflação estava concentrada em alimentos. Né? Tá certo. Matheus, para a gente já ir finalizando aqui, na sua avaliação, até quando, então, os alimentos eles tendem a ficar em um patamar um pouco elevado aí de preços? A gente a leitura é de que a gente passou, né, esse principal período de aumento, né? Então a gente deve ver o leite melhorando de preço daqui até o fim do ano, né? Porque a gente já começou a ver isso em agosto e agora em setembro também. E a partir de agora que começa a melhorar ainda mais o clima no nosso cinturão do leite, né, ali Minas, Goiás e Mato Grosso. Então a gente deve continuar vendo essa tendência. E os alimentos processados devem pegar nessa esteira das commodities agrícolas, os próprios fertilizantes também melhorando de preço. Só os alimentos in natura que ainda são uma grande incógnita, porque muitos são, principalmente hortifrutis, né, são de lavouras temporárias, né, que sofrem muito rápido questões de clima, e qualquer fricçãozinha no clima pode impactar essa oferta que impacta no preço. Né, então, eles são a única incógnita. Mas alimentos processados, e aí o leite principalmente, os derivados, já devem começar desde agora, já começaram em agosto, né, e vão continuar até o fim do ano com essa tendência de queda no preço. Tá certo, vamos aguardar por aqui. Obrigada, viu, Matheus? Eu conversei com o Matheus Peçanha, que é economista do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. Obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, Simone. Boa tarde.